Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Yomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. Ok, então nós vimos aqui uma introdução a respeito das qualificações necessárias, né, para a assimilação e apreciação dos frutos desse conhecimento, né, que é o que a gente chama de moksha, ou self-acknowledge, self-knowledge and self-actualization, que em português a gente nunca encontrou uma tradução muito boa, né? O auto-atualização é um pouco estranho. Eu propus na tradução da gente eliminar auto-atualização e manter simplesmente liberação ou moksha. Porque uma coisa é o autoconhecimento. Quando esse conhecimento é claro a respeito da nossa real natureza e identidade, aí é o que determina aquilo que a gente chama o fim da busca. Porque quando a gente busca alguma coisa, né, seja uma experiência ou seja uma convicção de conhecimento, uma vez que a gente obtém, essa busca ela colapsa, né? E algumas pessoas ficam um pouco perdidas, porque a personalidade do indivíduo como buscador, né, ela foi estabelecida às vezes durante 10, 20, 30 anos, e a pessoa, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Você continua cortando lenha, como é que diz o provérbio? Carregando água. Você vai vivendo a sua vida agora a partir dessa plataforma de conhecimento. Mas o autoconhecimento, quando é direto e imediato e quando ele se torna livre de dúvida, ele não se traduz como libertação ou liberação. Por quê? Porque os resíduos ou resquícios de ignorância, elas vão continuar, entendeu? Aparecendo do nosso corpo causal, aparecendo aqui e influenciando as nossas emoções, os nossos pensamentos e às vezes forçando a gente a agir de um modo que é uma traição ao nosso autoconhecimento. A gente começa a trair o nosso autoconhecimento por causa da pressão das nossas cargas de vasanas que ainda existem, fundadas na auto-ignorância. São aquelas vasanas, aquelas tendências fundadas na ignorância da real natureza do eu, do ser, né? Então esse processo de o que a gente chama de assimilação e estabilização, ou integração, internalização ou purificação, é um processo gradual no qual as vasanas fundadas na ignorância do ser, elas vão sendo eliminadas, canceladas, neutralizadas, e a gente começa a desenvolver good vasanas, tendências de pensar, sentir, agir, falar, fundadas no conhecimento espiritual revelado por Ishvara. Então nós temos vasanas que gradualmente elas vão frutificar com uma experiência de libertação, né? Ou de paz, ou de satisfação, ou de tranquilidade, porque elas são vasanas em harmonia com as leis naturais de Ishvara e com a verdade absoluta, que é a natureza não dual, né, dessa manifestação chamada Mithya, né?
Então, nós temos esses dois conceitos de autoconhecimento. O autoconhecimento precisa ser direto, imediato. O que é um autoconhecimento indireto? Eu sei que existe o ser e eu estou trabalhando para me fundir com o ser, merging into the self, né? Fundir com o ser, me unir ao ser, entendeu? Me tornar o ser. Então, tudo isso são noções dualísticas. Tudo isso é o que a gente chama de conhecimento indireto. Eu sei o que é o ser, eu compreendo o que é o ser, eu até ouvi dizer que eu sou o ser, mas essa certeza, essa convicção não é estabelecida ainda, e eu continuo extrovertendo, né? Eu continuo buscando ainda o ser como ser, se o ser fosse alguma coisa outra que eu mesmo, né? Então, isso é o conhecimento indireto do ser. Então, conhecimento direto é quando finalmente você se toca, a ficha cai, como a gente diz assim, oh meu Deus, eu estava buscando a mim mesmo, eu sou aquele, né? Todo o tempo iluminando essa busca, né? Fazendo, né? Essa busca possível, né? E eu buscando a mim mesmo, e eu sempre presente como, né? O sujeito, o conhecimento, a inteligência, a luz, né? Por trás dessa busca. Eu sou ali iluminando, né? É como se o Sol que ilumina, né? Esse sistema solar nosso, os planetas, etc. Se o Sol andasse numa crise, né? Devido à Maia, ele entrasse numa crise de identidade e dissesse, nossa senhora, todo mundo fala da luz do Sol, essa luz, esse poder que revela e que permite que todos os fenômenos, objetos possam ser conhecidos e experimentados, entendeu? Todo mundo exalta essa luz e todo mundo diz que eu sou a luz, mas eu quero me conhecer, entendeu? Então, qual seria o problema dessa luz? Essa luz ia falar assim, como é que eu vou me conhecer se tudo que é conhecido, revelado, experimentado, etc., é apresentado e conhecido dentro do âmbito da luz, né? Aí o Sol teria que pensar, ok, eu vou ter que pedir ajuda de um outro sistema solar e pedir para uma outra luz, né, me iluminar, de modo que eu possa me ver. Ou senão eu peço aqueles caras lá embaixo no planetinha Terra, essas lanternas grandes, né? Aí eu peço para eles, ponta essa lanterna para mim para ver se eu consigo me ver. Não, essa luz, né, dentro do qual todo e qualquer fenômeno, objeto é conhecido, experimentado e revelado, entendeu? Ela é autoluminosa. Ela não requer uma outra fonte de luz para validar ela mesma, para revelar a ela mesma, porque ela é self-luminosa, ela é self-evidente, ela é auto-evidente, auto-luminosa, né? A gente não precisa de uma lanterna para identificar a luz do Sol. Então, esse é o significado do conhecimento direto. O conhecimento direto é quando nós compreendemos que existe o ser e eu estou, né, desenvolvendo esse conhecimento, eu sou o ser, a minha convicção ainda não é total, eu ainda tenho um relacionamento indireto, eu ainda penso que o ser é alguma coisa outra que eu mesmo. Aí chega um momento que a ficha cai e eu falo, meu Deus, eu sou a luz que ilumina tudo, mas eu não posso iluminar a mim mesmo, do mesmo modo que os olhos não conseguem ver a eles mesmos. Aí o que a gente precisa? A gente precisa de um espelho. O espelho vai permitir que a gente veja os nossos olhos. Eu tenho olhos castanhos, eu tenho olhos azuis, verdes, etc. Então a gente precisa de um espelho. E o Vedanta nada mais é do que um espelho. Um espelho formado por essas lógicas, né? Essas análises, essas palavras, esses conceitos, que servem ao propósito de revelar para o indivíduo a sua natureza de um modo muito curioso. Como é que ele vai revelar para o indivíduo
né, a sua natureza não dual, como o único ser, né, aquilo que ilumina tudo, né, aquilo que brilha na mente de todos os vivos. Só é possível fazer isso, já que o indivíduo é o ser. Isso só pode ser feito indiretamente através da remoção da ideia de que o indivíduo não é o ser. É o único modo. Então, de um certo conhecimento, ele se torna um conhecimento direto e imediato, mas a abordagem é indireta, porque a gente não pode produzir aquilo que já é produzido, a gente não pode criar aquilo que já é presente, a gente não pode possuir uma coisa que a gente já possui, a gente pode remover as noções, né, enganosas que dizem que eu não sou existência, que eu não sou ser. Esses são os dois aspectos que nos fazem quase todos, 66%, autorrealizados, porque todos nós sabemos que nós somos consciência e nós somos existência. Fácil compreender, principalmente depois desse texto, dos primeiros 5 capítulos. Aí a terceira parte, é o último, 1/3, né, desse conhecimento, é realizar a nossa natureza como Ananta, né? A gente sabe, eu sou consciência, eu sou existência, e a propósito, a minha consciência e existência é infinitamente não limitada, porque é o substrato de tudo, a essência de tudo. Então esse é o conhecimento direto. Então essas qualificações, nós passamos por elas servem porque sem essas qualificações, esse conhecimento, ele raramente ele é obtido e retido. Muitas vezes ele é obtido como um satori, um vislumbre, entendeu? Um reconhecimento. Mas se essas qualificações não estiverem muito bem desenvolvidas, a mente do indivíduo é ainda sobre a pressão de muitos ragas e dveshas, desejos e aversões. Aí ele descobre, eu sou o ser, eu sou a luz, eu sou ilimitado, isso e aquilo. Mas existem muitas energias, rajásicas e tamásicas aqui, que vão pressionar o corpo sutil, a nossa mente consciente, e imediatamente aquele conhecimento, eu sou o ser ilimitado, livre e independente, ele vai ser ofuscado da ignorância derivada de excessos de rajas e tamas que não foram neutralizados devidamente, porque mais trabalho de Karma Yoga, o Passana Yoga é requerido ainda, né? Existem pessoas que precisam fazer trabalho de purificação depois do autoconhecimento. A maioria prefere não fazer depois do autoconhecimento. Portanto, é melhor a gente fazer já desde o início esse trabalho de desenvolvimento dessas qualificações, porque assim, quando esse conhecimento se torna claro, firme, direto e imediato, aí nós temos já um grau de qualificações que é sinônimo de preparação, purificação mental e emocional, que nos permite de reter e manter esse conhecimento direto, sem um conhecimento direto que não é sujeito a esquecimento de novo e de novo. Quantas vezes a gente se sente totalmente realizado, aí passa um tempo, aí daqui a pouco a gente diz, nossa, eu esqueci que eu sou o ser. Eu esqueci, eu fiz um seminário, eu fiz um retiro, e ficou claro para mim, né? Mas aí de repente aconteceu alguma coisa na minha vida, uma crise aqui, uma crise ali, e eu entrei, né, numa crise psicológica. Aí imediatamente eu comecei a dizer para mim mesmo, não, eu não sou o ser, eu sou o Jiva, eu estou sofrendo esse problema, aquele problema, etc, etc. Então esse conhecimento ele só vai ser retido de modo que ele não necessita constantemente de ser lembrado, né, na medida que as nossas qualificações, né, elas são bem estabelecidas, né? Uma mente rajásica e tamásica, esse conhecimento quase que invariavelmente ele é fleeting reconhecimento, é momentâneo, né? É momentâneo. Então, ocorrendo a situação em que o fruto do autoconhecimento é
moksha, libertação. Né? Ocorrendo a situação em que o fruto do autoconhecimento, a libertação da ignorância, aqui ele colocou a libertação do desejo por objetos, da dependência por objetos. A ignorância faz com que a gente imagine que a gente depende de pessoas, coisas, situações, circunstâncias, etc, etc. Né? Então, essa libertação é a libertação da ignorância, que é sinônimo de libertação da necessidade ou dependência, que as coisas sejam exatamente segundo as minhas vasanas. Eu sou livre, apesar de samsara, apesar de mithya, apesar do campo, apesar das adversidades, apesar de tudo. Né? Sou livre como a consciência. A libertação da dependência dos objetos não é experimentado como, no caso, né, de que essa libertação da dependência dos objetos não é experimentado como resultado da assimilação desse valioso conhecimento, isso devido à falta de uma ou mais dessas qualificações que nós citamos, né, que podem ser desenvolvidas através de vários métodos. O conhecimento de si mesmo como consciência ilimitada embasa toda pessoa verdadeiramente livre, assim como os pés sustentam o corpo de alguém. O serviço aos pés refere-se a uma vida dedicada ao autoconhecimento, à autoinvestigação, manter a mente constantemente associada às escrituras, né? Associada ao guru. Então esse é o serviço. A gente cobriu, eu fiz esses comentários antes. O serviço aos pés refere-se a uma vida dedicada à autoinvestigação, ao autoconhecimento, o método para o autoconhecimento. O lótus é um símbolo comum de iluminação nas tradições orientais, né? A flor de lótus é ela nasce, né, da água, né, assim, mas ela não é tocada pela água. Esse é o simbolismo do lótus, né? Como o Jivamukta, ele vive no mundo sem ser afetado pelo mundo. Essa é a analogia, esse é o conceito. Experiência. Um sujeito consciente e objetos inertes. Um sujeito consciente e outros objetos. Os objetos podem ser objetos sencientes ou objetos inertes, né? Porque uma experiência é a consciência associada com 3 corpos, ou mais especificamente um corpo sutil, que contata o mundo dos objetos, e esses objetos podem ser objetos inertes, como também objetos outros jivas, né? É fato que somos conscientes, cientes, sencientes, né? Ponto número 1. Ponto número 2. É fato que a consciência entra em contato com 5 categorias de objetos. Então, todos os objetos, né, que são compostos, né, no campo dármico, no campo, né, de interação, eles são fundamentalmente derivados desses 5 elementos primários, né, do espaço, diversos, né, objetos são desenvolvidos, inclusive o ar. Na verdade, o ar desenvolve o espaço, depois do ar se desenvolve o fogo, depois a água e depois a terra. Esses são os elementos primários, né? Que esses elementos primários, em realidade, eles não são físicos. Eles existem aqui como conhecimento. Entendeu? Você sabe que tudo é parte do conhecimento. Então, os elementos primários existem como potencial, e, na verdade, eles existem como conhecimento. Quando eles grossificam aqui, eles já não são mais os elementos primários puros, né? Eles grossificam através de uma certa divisão e composição entre eles, que vem a trazer, a formar essa... A gente vai ver tudo isso, né? A consciência em contato com as 5 categorias de objetos passa à medida que os 5 sentidos contatam cada elemento material. O objeto acessível aos ouvidos é o som. Então, o que é importante de compreender é que esses elementos primários, eles existem aqui, né, no
corpo macrocósmico causal. E para que eles existem? Por que a gente diz que a criação ela foi projetada para o Jiva? Porque as escrituras, né? Nós que temos confiança, Sasha, nas escrituras, a gente ouve as escrituras, mesmo que a gente não tenha uma convicção, a gente diz assim, ok, se eu não estou concordando ou aceitando isso, é porque a minha compreensão precisa ainda de ser desenvolvida, refinada, né? Mas além dessa fé nas escrituras, a gente observa isso por inferência, que todo esse universo foi criado para os vivos, porque tudo é originado das 3 energias, que elas desenvolvem os 5 elementos, e no momento que nós temos esses 5 elementos, eles desenvolvem os órgãos sensoriais. Por quê? A gente vai ver exatamente como cada elemento é responsável por cada um desses órgãos sensoriais. Por quê? Porque não faria sentido uma criação que não possa ser apreciada, experimentada, conhecida. E tudo isso serve a um propósito de desenvolvimento de alguns, né, como se diz, vidas, né, alguns organismos complexos, inteligentes, né, gradualmente, de tal modo que a criação possa servir de plataforma ou de campo dentro do qual os jivas podem interagir interagir significa estímulo e resposta, interagir e crescer, evoluir, né? Naturalmente a evolução não é linear, frequentemente ela é em zigzags, né? Mas uma tendência é que através dessa interação com o campo a gente vai aprendendo determinadas lições que nos permite crescer, desenvolver, né? Então tudo isso é a partir dos órgãos, dos 5 elementos que dão origem aos instrumentos de recepção, de captação do espaço, do ar, do fogo, da água e da terra. À medida que os 5 sentidos contatam cada elemento material, o objeto acessível aos ouvidos é o som. Então, qual é o objeto de conhecimento dos ouvidos? Eu fui naquele restaurante hoje e tinha uma feijoada, eu cheguei com o meu ouvido e disse assim, eu curti a feijoada, foi uma delícia, entendeu? Não, grande engano, né? Eu usei o órgão sensorial errado, né? Aí eu falo, ok, né? Como eu não posso comer uma feijoada, eu vou curtir essa feijoada, né? Cheirando a feijoada. Aí já faz mais sentido, né? Por quê? Porque uma feijoada, muito embora ela não tenha, né, a propriedade do som, ela tem a propriedade do palato e do olfato. Né? Isso que eu faço. Eu que tenho muitas restrições alimentares, quando eu vou num lugar que tem comidas gostosas, que eu no passado curti, eu fico cheirando. É um bônus mínimo, né? Já que eu não posso curtir o palato, eu curto, né, o aroma, os perfumes. O objetivo acessível aos ouvidos é o som. O objeto da pele é o toque, né? Nós temos o órgão sensorial da pele. Serve para quê? Para a gente tocar, né? A gente identificar os objetos através do toque, sentir a textura dos objetos. Você sabe que a gente nunca experimenta uma mesa, né? A gente experimenta as propriedades de uma mesa. Se a gente diz, não, eu experimento a mesa, eu estou tocando, não, você está experimentando a superfície, entendeu? Da madeira. A gente nunca experimenta um objeto, a gente experimenta somente as propriedades do objeto. O objeto dos olhos são formas e cores. Então, através dos olhos, a gente vai apreciar as cores e as formas da criação, do manifesto, né? O objeto da língua é o paladar. E o objeto do nariz é o odor ou o perfume. Nós estamos definindo, estruturando os objetos a partir
das suas propriedades básicas, né? Os objetos a partir dos órgãos sensoriais, né? E a partir dos 5 elementos primários. Cada elemento material, ele vai propiciar um órgão diferente que vai ter acesso a objetos daquela categoria, né? Objetos sonoros, objetos, né, de sabor, objetos auditivos, etc. 2 fatores determinam como a consciência entra em contato com os objetos. A. Os órgãos dos sentidos. Qualquer órgão do sentido que eu, consciência, escolha operar, me dá acesso aos objetos que ele revela e nega acesso aos outros objetos. Muito interessante. Ishvara faz tudo isso para a gente. Aqui ele colocou que a consciência, né? Porque a consciência, no fundo, é causaless causa de tudo isso aqui, né? É a origem de tudo isso. Então, a consciência, como a gente diz, toda e qualquer experiência, todo e qualquer contato com o campo, né, é a consciência experimentando ela mesma. Então, nesse sentido, a gente diz que a consciência, né, entra em contato com os objetos através da inteligência de Ishvara e através dos órgãos sensoriais, os órgãos dos sentidos. Qualquer órgão do sentido que a consciência, através da inteligência de Ishvara, escolha operar, irá dar acesso aos objetos que ela reserva, os seus respectivos objetos, né? Dará acesso aos objetos que ele revela, né? B. O tipo de pensamento na mente determina o tipo de objeto que desejo contatar. Então, nós estamos falando de 2 coisas. Nós estamos falando da consciência em associação com 3 corpos e os órgãos sensoriais, e através dos órgãos sensoriais ela conhece, entra em contato com os respectivos objetos referentes àquele órgão sensorial. Isso ocorre em automático, o Ishvara faz tudo isso para a gente, né? E tudo isso a gente faz não em automático, e em automático Ishvara, quando ele abre acesso de um órgão sensorial, ele fecha os outros, porque é isso que a gente precisa concentrar toda a nossa energia agora nesse tipo de experiência, né? Então, se eu quero ouvir uma boa música, né? Aí tem pessoas que preferem até fechar os olhos, né? Parar de pensar, porque quer concentrar toda a sua, né, atenção, né, sua energia, para curtir aquele objeto, né, plenamente, né? Então, naturalmente, esse sistema dos órgãos sensoriais aqui, dependendo do contato, Ishvara faz assim, ele fecha os outros órgãos sensoriais e abre esse canal. Aí existem alguns objetos que correspondem a 2 órgãos sensoriais, aí ele abre aqueles 2 e fecha os outros 3, entendeu? Aí quando você passa para outro objeto, ele fecha esse e abre. A gente precisa ou não precisa ser grato a Ishvara sempre, né? A gente não sabe fazer nada disso. A gente não sabe nem fazer o coração bater, né? A gente não sabe, né? Não sabe fazer o sangue circular, a digestão a gente não sabe fazer. Então, ele nega acesso aos outros objetos. O tipo de pensamento na mente determina o tipo de objeto que deseja contatar. O que significa? O tipo de pensamento é impulsionado por um desejo inconsciente pelo objeto. Então, toda vez que nós temos uma vassana, a vassana é uma tendência de desejo ou aversão por algum objeto de experiência. Então, nós temos uma vassana aqui, né, que ela vai aparecer aqui como um desejo, né? Então, o tipo de pensamento na mente determina o tipo de objeto que eu quero contatar. Então, toda vez que a gente tem uns pensamentos persistentes, entendeu? Assim, de novo, ó, essa vassana aqui me dizendo que eu quero experimentar isso, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar isso. Então, o tipo de pensamento, tem os órgãos sensoriais que vão determinar, né, vão me dar acesso aos objetos, e o tipo de pensamento, esses são os fatores os quais a consciência utiliza para contatar os objetos do campo, né? Ela utiliza as vassanas
e os nossos pensamentos, porque os pensamentos determinam o tipo de objeto que a gente quer contatar. A gente fala, olha só, eu continuo repetindo essa mesma coisa, esse tipo de objeto se repete na minha vida, a gente fala em termos de padrão, né? Tem esses padrões que se repetem, são vasanas que de novo, elas aparecem como um pensamento, um desejo, uma aversão, que determina o tipo de objeto que eu desejo contatar. O tipo de pensamento é impulsionado por um desejo inconsciente pelo objeto, condicionado pela vasana. Então a gente está vendo como o ser entra em contato com, né, vasana, desejo, né, órgãos sensoriais, contato com o objeto. Né? Vasana, desejo. Nós somos uma máquina. Né? Somos uma máquina, né? Um computador biológico operado por vasanas. As vasanas já ficam... Sim, Roberto. Nessa frase que você falou aí, o tipo de pensamento é impulsionado pelo desejo inconsciente pelo objeto. A gente estudou, acho que não sei se foi na Teoria das Três Energias, não lembro exatamente onde, que fala do pensamento deliberado. O pensamento deliberado é o que ajudaria a gente romper esse desejo com o objeto? Muito importante. Nós temos que assumir o controle desses pensamentos aqui. A gente tem que ter a capacidade de não nos identificar, ou não enganjar certos pensamentos e reforçar essa tendência, essa máquina, né? Esse círculo vicioso, e começar a selecionar, filtrar essas tendências. Na medida que eu tenho boas vasanas aqui, aí eu não filtro, eu falo assim, não, essa é uma boa vasana, e a propósito não é uma vasana vinculante ou compulsiva, né? Essa é uma vasana boa, uma vasana que conduz ao meu crescimento, né? Então a gente quer pensar deliberadamente, mas não significa que a gente precise pensar deliberadamente, eternamente, porque fundamentalmente nós somos vasanas em operação. O jiva é vasana em operação. Então tudo que a gente precisa fazer para viver uma vida espontânea é desenvolver boas vasanas, de modo que espontaneamente eu pense. E não precisa nem ser deliberadamente, porque deliberadamente, né, ele requer constante disciplina. A gente não quer viver, eu pensar deliberadamente, eu não posso pensar, eu quero pensar aquilo. Não, eu quero simplesmente, no início, filtrar esses pensamentos que vêm do corpo causal, gradualmente desenvolver boas vasanas, na medida que espontaneamente eu tenha bons pensamentos, né, no meu corpo causal, e aí a partir dali eu vou discriminando e vendo o que eu faço com eles, né? Esses desejos, né? Esses pensamentos, eu quero isso, não quero aquilo, eu aprecio isso, não aprecio aquilo. Entendeu? E esse fluxo aqui, ele vai gradualmente, ele vai diminuindo, né? Porque essa máquina de vasanas, quando o indivíduo, quando ele é muito populada aqui, né? Muito e cheio de desejos conflitantes, ela é agonizante, é estressante, entendeu? E é um constante fluxo, sabe? Um indivíduo com uma mente perturbada é um indivíduo que tem 15 pensamentos por segundo, imagina, constantemente. As pessoas que enlouquecem por quê? Porque é um pensamento depois do outro, a pessoa não consegue mais funcionar, né? Aflição, ansiedade total, aí começa a como se diz? Tem uma expressão em português? Começa a flipar, surtar. Respondeu, José Roberto? Sim. Ok. Antes de entrar em contato com um objeto, a consciência e o objeto estavam separados. Mais uma vez que a consciência, né, através de Ishvara, através dos órgãos sensoriais, entra em contato com o objeto, eu digo, eu estou experimentando
né? Um objeto, eu estou experimentando o Fábio, né? Então, antes de eu entrar, eu existo como consciência, né? O Fábio existe ali e não existe nenhuma experiência do Fábio, né? No momento que eu entro em contato com o Fábio, essa separação deixa de existir, porque o Fábio vai existir na minha mente, entendeu? E aí eu digo, eu estou experimentando uma árvore, eu estou experimentando a Betânia, eu estou experimentando o Alex, né? A consciência é chamada consciência quando não está em contato com o objeto. Agora nós vamos compreender ou equalizar dois termos aqui, que é uma compreensão importante. A consciência é chamada, geralmente, é chamada consciência quando ela não está em contato com o objeto. Em contato com o objeto, ela é chamada experiência. Lembra que toda e qualquer experiência é o ser experimentando a ele mesmo, né? Mas só que Ishvara faz com que essa projeção, né, aparente seja tão diversificada, colorida, né, dinâmica, com uma variedade de objetos, que de novo eu experimento uma coisa, experimento, e cada uma experiência através de diferentes órgãos sensoriais diferentes, entendeu? Todos elas integrados pela mente, tudo, entendeu? Reconhecido cognitivamente aqui, né? E depois uma impressão, uma resposta. Então tudo isso ocorre, né, o tempo todo, né, através desse sistema, né? Consciência, órgãos sensoriais, o objeto. Então a gente chama isso de experiência, eu estou experimentando, né? Aí quando a gente diz assim, não, eu não estou experimentando nada, aí a gente diz, né, não, eu sou simplesmente consciente, eu sou simplesmente a consciência, né? Que é a ideia de Nirvikalpa Samadhi, ou outros tipos de Samadhi também, ou sono profundo, não estou experimentando nada, mas ainda assim eu sei que eu existo e eu sei que eu sou consciente. Então, toda vez que a consciência entra em contato com o objeto, bang! O que ocorre é que nós sofremos uma experiência. Seria correto dizer sofremos uma experiência? Também seria correto dizer. Seria também correto dizer nós curtimos uma experiência. Né? Sofrer uma experiência foi uma piadinha legal, porque no momento que a gente sofre uma experiência, a gente imediatamente é iludido por Maya e pensa que a realidade é dualidade, aí os nossos problemas são iniciados. A Vassana por experiência, né? A Vassana fundamental, primordial, como nós dizíamos antes, eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, entendeu? E eu quero de novo, etc, entendeu? Então, a gente começa a sofrer a partir dessa Vassana por experiência, né? E no estado de sono profundo ou Samadhi, a gente não tem essa problemática. Mas ainda assim, a gente não tem a possibilidade de curtir a experiência, né? Os dois lados da moeda. A gente sofre por causa da ignorância, que faz com que a gente permaneça identificado, né, com o nosso corpo-mente e as nossas vassanas, e a gente quer o que a gente quer, do modo que a gente quer, quando a gente quer, aí a gente sofre a experiência. Então, aparentemente separados, eu digo que eu estou experimentando. Separados, eu sou consciência. Quando eu contato um objeto, eu experimento o objeto. Consciência é chamada consciência quando não está em contato com o objeto. Em contato com o objeto é chamada de experiência. Experiência é um outro nome dado para consciência. A experiência é um status relacional da consciência. Isso eu acho muito bonito. A consciência, a experiência é um status relacional da consciência. A consciência, quando devido ao poder de Maya se relaciona com os objetos, ela permanece consciência, mas em seu status relacional com o objeto, e ela é assim chamada experiência. Tudo isso para demonstrar para a gente
que a gente não precisa de ter medo da experiência, entendeu? Desde que a gente compreenda, né, que eu sou aquilo, jamais não presente, iluminando toda e qualquer experiência, entendeu? Independentemente do meu status como experiência ou como conhecimento ou consciência. Consciência e conhecimento são sinônimos, são usados, como é que se diz? Intermitentemente? Concomitantemente. Concomitantemente. Essa é uma palavra. Simultâneo. Concomitantemente seria melhor. Intercaladamente. Você pode usar um ou outro, dependendo do contexto, né? Então, a experiência é um status relacional da consciência. A consciência, quando entra em contato, se relaciona com o campo, devido ao Maya, aí ela é o que a gente chama experiência. Quando um som chega, eu digo, eu estou experimentando o som. Sem experiências específicas distintas, são apenas a própria experiência aparecendo sob muitos disfarces. Separar-me da experiência me deixa tão somente como eu sou. Deixa eu ver se eu entendi melhor essa frase. Quando um som chega, eu digo que estou experimentando o som. Se experiências distintas são apenas a própria experiência, então, se todas essas experiências distintas, específicas, eu experimento isso, experimento aquilo, a gente sabe que experiência é um outro nome dado para a consciência em contato com o objeto. Então, fundamentalmente, essas experiências, elas não são realmente distintas. É consciência associada a um objeto que se relaciona através, que é percebido através dos órgãos sensoriais, né, dependendo das propriedades desse objeto, né? Então, quando um som chega, eu digo, eu estou experienciando o som. Se experiências distintas, na verdade, são apenas a experiência, existe somente a experiência, né? Quando as experiências distintas são apenas experiência, aparecendo sobre muitos disfarces, eu estou experienciando isso, experimentando aquilo, experimentando a torta de chocolate, o biscoitinho de polvilho, né? A gente vai experimentando essas coisas, mas fundamentalmente a única coisa que existe lá é eu, consciência, em contato com o objeto, né? Isso é chamado de experiência, esse é o ponto, né? Ela vem colorida, ela vem disfarçada como uma experiência discreta, específica, devido às propriedades do objeto, que não somente depende do objeto, mas depende da minha vasana e o meu pensamento, que faz com que eu atraia o objeto. De qualquer modo, eu vou procurar o objeto até que eu contato. Entendeu? Esse é um mecanismo aqui. Os objetos aqui não aparecem de graça para a gente, entendeu? As vasanas, os pensamentos, os desejos e as ações, e a gente, quando a gente vê, a gente está interagindo com aquele tipo de objeto, né? Então, tudo isso nada mais é do que a consciência experimentando ela mesma. Experiência aparecendo sob muito disfarce, separar-me. Que coisa é separar-me? Esse que eu não entendi essa parte. Separar-me da experiência. Separar-me seria então um ponto, né? Separar-me da experiência me deixa tão somente como eu sou. Então seria melhor um ponto ali. Ponto. Separar-me da experiência me deixa tão somente como eu sou. A experiência nada mais é do que eu mesmo em contato com o objeto, não importa o objeto, naturalmente, do ponto de vista do jiva e suas vasanas, importa, porque ele quer objetos que sejam em harmonia com suas vasanas, com seus quereres e não quereres, né? Mas, fundamentalmente, é simplesmente a experiência, entendeu, genérica, que nada mais é do que eu, consciência, iluminando o campo e contatando através da mente um objeto. Por isso que a gente diz que o Jnana desenvolve uma certa qualidade de indiferença ou equanimidade em referência aos objetos. Porque os objetos, eles já não são mais, entendeu, uma função dos meus quereres e não quereres, gostos e desgostos. Eu já não sou mais tiranicamente governado por isso, entendeu? Eles simplesmente desaparecem segundo o meu parábola karma e o karma universal, coletivo, entendeu? Eles vão aparecendo e Jnana diz assim, ok, tudo bem, aquilo que eu não tenho controle sobre o campo,
Eu tenho as minhas preferências, entendeu? Mas ainda assim, tem pouca diferença, né? Eu evitar as experiências, ou eu me deixar levar pelas experiências, me deixa tão somente como eu sou, a consciência. Entendeu? A consciência é livre, uma entidade, é um princípio independente, livre das experiências que ocorrem dentro do seu âmbito. O exemplo mais utilizado por nós, no Vedanta, é esse exemplo, né? Quando a gente vê na minha mão, o que a gente está vendo aqui? Aqueles que não conhecem esse ensinamento, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a mão, né? Está vendo a mão. Mas o que mais que a gente está vendo aqui? Deus. Hã? Deus. Mas os dedos é parte da mão. A gente está vendo a luz, né? Porque a luz é que está revelando. Se a gente apagasse a luz, fechasse a cortina, etc., eu estaria aqui, ninguém veria a minha mão, né? Então, nós estamos presenciando, né, experimentando a luz e a mão. Então, a luz, ela é uma parte, uma propriedade, uma função da minha mão, ou é uma entidade totalmente livre e independente da minha mão, que revela a minha mão? É um princípio, uma entidade independente, livre, entendeu? Eu, consciência, eu experimento através da mente, os órgãos sensoriais, né, com a ajuda do Mr. Ishvara, Maya, etc. Então, eu sou constantemente exercendo o meu status relacional, né, e me apresento como experiência. Mas, fundamentalmente, eu sou uma entidade livre, independente, entendeu? Que propicia a experiência sem ser afetado pela experiência. Quando nós realizamos aquilo que nós somos, compreendemos as implicações dessa compreensão, eu sou a consciência, aí a gente vai compreender que eu sou livre, eu sou uma entidade livre e independente, que revela o universo, que ilumina os objetos, que contata os objetos sem jamais ser afetado pelos objetos. A gente fala de autoconhecimento frutificando como libertação, por isso, o Jiva, muito embora ele seja consciência, ele está vivendo aqui com o status de Jiva, como uma entidade experienciadora, mas são duas ordens de realidade. Ele assumiu, reivindicou e assumiu a sua identidade primária como consciência. Então ele vive em Mitya como Jiva, sabendo que em realidade ele não é um Jiva, ele é a consciência. Então ele vai curtir, vai desfrutar desse conhecimento, entendeu? De tal modo que a sua vida como Jiva, ela possa ser equânime em relação às experiências. As experiências podem ser em harmonia com meus quereres e não quereres, ou não. E esse conhecimento tão claro e firme que eu sei que eu sou uma entidade livre, independente, não afetada pelos objetos que eu contato, os objetos de experiência. Vocês entendem o que significa liberação? Foi isso que o senhor quis dizer agora há pouco, por isso que eu não preciso ter medo de experiência. Isso visto do ponto de vista da consciência. A gente não precisa ter medo das experiências, entendeu? Porque, na verdade, aquilo que nós somos é jamais afetado pelas experiências. A mente é afetada pela experiência, o intelecto é afetado pela experiência, nossas emoções são afetadas pela experiência, as nossas gunas são em constante modificação. Essa construção corpo-mente é constante, afetada por tudo que ocorre em mente, até mesmo quando o presidente Trump diz alguma coisa nos Estados Unidos, entendeu? Então todos nós somos afetados por tudo, mas eu, em minha natureza primária, em minha identidade primária, eu sou independente, uma entidade independente e livre, jamais afetada, jamais modificada, quando em contato, né, quando exercendo o meu status relacional como experiência. Essa é a liberdade do Yana, né? Yes.
Eu achei muito importante essa palavra experiência ser colocada como consciência mais objeto, né? Porque daí eu consigo perceber que toda experiência tem a consciência. Sim. E mais o objeto. Sim. Né? E que, como está falando aqui no texto, mas está fazendo todo sentido, que daí quando eu olho essa experiência e consigo discriminar o objeto, eu consigo perceber o ser. Sim. Então, quando eu faço essa discriminação, que daí eu consigo, vamos dizer assim, perceber a consciência que sou. Sim. Essa compreensão vai ficando mais clara, entendeu? Eu sou a consciência, todos os objetos ocorrem dentro do âmbito da minha existência, nada ocorre sem a minha presença. Parece até que eu sou completamente relacionado com as experiências, na verdade eu sou livre de qualquer experiência. Eu não conseguia me desconectar da experiência. Essa discriminação, em palavras mais simples, Satya e Mithya, né? Sujeito e objeto, é o ser, né? Que inicialmente ele se identificou com o seu corpo-mente, como Jiva, né? Ele discriminando ele, a luz que ilumina a mente, que propicia as experiências através dos órgãos sensoriais, ele está discriminando ele das suas experiências. Então, em palavras simples, a nossa discriminação é a discriminação eu e as minhas experiências. Eu e as minhas experiências, todo o tempo, eu e as minhas experiências. Experiência é um objeto, né? E eu estou discriminando. Eu não sou uma experiência, eu não sou um objeto de experiência. E o importante, como você disse, é a consciência, em seu status ou aspecto relacional, ela é chamada de experiência. Isso significa que experiência é sinônimo de consciência. Por quê? Porque a experiência não pode ocorrer sem a consciência. Esse princípio que revela os objetos e que ilumina a mente e os órgãos sensoriais do Jiva é o que permite esse contato e essa experiência. Então, toda e qualquer experiência é uma propaganda da minha... Relacional. Né? É uma propaganda da minha natureza primária como consciência. Isso me faz lembrar de Nisargadatta Maharaj. Ele costumava dizer que a consciência, né, ele dizia que o mundo é uma constante advertisement of the eterno, na linguagem dele, né? Mithya, the world, o mundo, é uma constante propaganda, uma propaganda de televisão, do eterno, entendeu? Por quê? A gente está aqui observando o mundo, e se a gente for observar a nossa experiência, analisar a nossa experiência, a gente diz, estou vendo o mundo me distrai, mas se eu realmente, né, tenho os méritos de chegar a um professor, né, que tenha familiaridade com esses ensinamentos, você vai dizer, o mundo ele não é somente uma distração, porque através da inferência você pode compreender que você é o princípio que ilumina o mundo, que o mundo não existe sem a luz da sua consciência. Então os objetos, eles estão ali fazendo uma publicidade, ei, você, o ser aí, você... Tem uma música de carnaval, ei, você, o ser aí, me está iluminando aqui, etc. Né? Então, já temos uma marchinha. O início Está bem feio e transmitido. O Felipe já está de laranja. Sim, José Roberto. Ainda o que me confunde um pouco, talvez, o que você acabou de falar e talvez para esclarecer, em relação à questão das vássanas, porque você deu exemplos aí, mas assim, quando são vassas negativas, né, que a gente tem a tendência para não, vassas negativas pode estar relacionado com consciência, mas pelo que você está falando aí, até as vassas negativas ou vinculantes, elas também são consciência. Você entendeu? Eu me confundo porque... Tudo é a consciência. Tudo é a consciência, mas a consciência, devido a esse poder chamado Maya, ela aparentemente é sob o efeito daquilo que a gente chama de avidya, né? Do ponto de vista de Ishvara, sob o efeito de Maya, o que o Maya faz?
ele converte Ele sacaneia a gente. Não só com a gente, ele também com a consciência, né? O primeiro efeito, né, que produz essa dualidade é chamado Maya, porque Maya torna, né, converte aparentemente a consciência não dual em pluralidade, dualidade, né? Dualidade de sujeitos e objetos. E depois ele desenvolve o jiva humano, que com seu corpo sutil, também, ele é um refletor, né? Ele vai refletir, vai ver, né, o mundo, ele vai ver o mundo a partir das vasanas macrocósmicas de Ishvara. Ele vai interpretar, ele vai encontrar o mundo, ele vai dizer que o mundo é um local perigoso, etc., porque a realidade é dualidade. Então essas vasanas, elas são fundamentalmente, eternamente, universalmente, elas são fundadas na ignorância, né? Então a sua questão qual era? As vasanas. Porque aí no caso que você acabou de falar dessas frases que você falou do Zagadatta, então inclusive essas vasanas também, elas estão indicando a consciência também, né? Sim, tudo points to the fact that a consciência é aquilo que está causando tudo isso. Mas a gente precisa de um ensinamento como os ensinamentos revelados pelos Vedas, né? Vedas e Vedanta, né? Mas o que é importante compreender é que todos nós somos operados por vasanas, porque essa é uma questão muito constante para você, né? As vasanas. E as vasanas, uma vasana negativa é uma vasana que produz sofrimento. É uma vasana que ela vai obstaculizar o meu desenvolvimento espiritual. São tendências, são padrões, são sanskaras, entendeu? Que de novo criam papakarma, condições kármicas conflitantes, difíceis, entendeu? Então essas são vasanas negativas, são vasanas que obstroem o meu desenvolvimento, a minha elevação espiritual. É assim que a gente vê o que é uma vasana negativa, do ponto de vista de um vedantino, né? E uma vasana positiva é uma vasana que conduz a minha elevação espiritual, né? O meu crescimento espiritual. Então nós queremos vasanas espirituais que vão acelerar esse processo, elas vão substituir vasanas negativas. Então a vasana negativa não é uma vasana necessariamente, entendeu, que me faz sofrer, mas é uma vasana principalmente que está obstruindo, né, a minha evolução, o meu crescimento espiritual. Porque às vezes a gente, talvez um olhar, geralmente, tem das vasanas, tipo assim, pelo menos eu tinha, mas agora está variando mais, assim, porque a gente tem uma visão de que a vasana é um inimigo maior, né? Não. Na verdade, acaba sendo uma coisa necessária para o desenvolvimento. A vida em Nitya não é nada do que vasana em operação. Então o que a gente quer cultivar e desenvolver boas vasanas, de modo que a gente possa viver uma vida tranquila, em paz, em serenidade, desenvolver as qualificações necessárias, de modo que a gente possa reconhecer, realizar a nossa essência como Satya, a nossa natureza como Satya, que é antes ou além dessa fábrica de vasanas, desejos e ações, né? Ela é além de Maheshwara, além é outra palavra perigosa, né? Então, o problema não é as vasanas, o problema são as vasanas fundadas na ignorância, e as piores vasanas que existem são as vasanas fundadas na ignorância, que são vinculantes, são vasanas negativas que se tornaram hábitos, vícios, entendeu? Tamanha a sua repetição, a sua tirania, de novo, nos compelindo a pensar em agir de um modo que eu já verifiquei que não é conducente à minha elevação espiritual, né? Então, a gente precisa de fazer esse trabalho de
cultivação e desenvolvimento de boas vasanas. E como é que a gente vai fazer isso? Da onde que a gente vai começar? As pessoas dizem no mundo espiritual já, simplesmente olha, observa. Se você simplesmente olhar, observar, você vai ver esse mecanismo ao infinito, entendeu? A vasana vai aparecer aqui, não, você precisa de olhar e reeducar a sua mente, entendeu? Conectar os pontos, entendeu? Se educar espiritualmente, compreender esse mecanismo e começar a cultivar e desenvolver vasanas que sejam, né, em favor do nosso desenvolvimento espiritual. A gente precisa de associação com as escrituras, associação, entendeu? Com o Shwara, com o professor, de tal modo que a gente faça essa conversão de vasanas negativas, compulsivas e vinculativas em vasanas positivas, preferivelmente não vinculativas ou compulsivas. No momento, tudo bem? Eu tenho uma vasana agora por Vedanta, que eu não quero nem mais saber de ganhar dinheiro, não quero mais cuidar dos meus filhos, não quero saber da minha mulher, porque tem uma vasana vinculativa por Vedanta. Você diz, tudo bem, mas cuidado com essa vasana vinculativa compulsiva, entendeu? Porque é melhor que você não seja governado por uma vasana, mesmo que seja uma vasana boa, mas você não quer ser escravo de uma vasana, você quer ser o mestre de uma vasana, até mesmo as vasanas positivas. Sim, Sasha? Eu não sei se eu vou sair do que você está falando, mas a vida, né, tem um fim com moços. Agora... A vida tem um fim, né? Quando tem ignorância. Agora, quando você... Assim, Maya não, Maya é eterno. Está ligado ao Jiva eterno. Por isso... Não, isso é interessante, porque eu estava querendo seguir aquela lógica que eu acabei desviando e não completei a minha linha, né? A vidya, a gente chama de avidya, um efeito de Maya em referência ao Jiva, entendeu? Então, o poder de Maya, ele afeta, entendeu? A consciência na medida que ele produz dualidade, onde em realidade existe somente o ser. Então, Maya é essa ignorância universal, fundamental, que produz dualidade out of não-dualidade, a partir da não-dualidade, né? Então, esse é a ignorância de Maya. Aí eles produzem os jivas, aí os jivas, né, como outros refletores também, eles veem o mundo dualístico, não somente eles veem o mundo dualístico, mas eles interpretam o mundo dualístico segundo as suas vasanas que são geradas, são produzidas por ignorância. Então, a ignorância do jiva é chamada vidya, é a incapacidade de compreender o que está ocorrendo aqui do ponto de vista de Mithya e ainda menos em relação a Sattva, porque ele é escravo de suas vasanas. E quase todos nós, né, inteira a população praticamente, nós somos criados, né, num ambiente, num oceano, né, onde a ignorância pervade tudo, né? Nossas vasanas são todas elas, né, fundadas no tipo de experiência de ignorância, né? Mithya ignorância e Satya ignorância. A ignorância de como as coisas funcionam aqui e ignorância a respeito desse princípio, conhecimento inteligente chamado Ishvara, que governa o inteiro campo, né? Ignorância a respeito da minha identidade jívika, ou Jivarud, né? De como Jiva, eu como uma entidade experienciadora, conhecedora, e como eu funciono, né? As minhas vasanas que me operam, etc., os valores, né? Compreensão das leis kármicas, leis éticas, psicológicas, tudo isso, esse relacionamento entre Jiva e Ishvara. Então, esse conhecimento é o que vai gradualmente reprogramar as nossas vasanas. Todos nós chegamos aqui com vasanas extremamente fundadas na ignorância. Com raras exceções, existem alguns gênios espirituais que já nascem quase
aqui realizados, é um nível já de purificação, né, enorme, mas com raras exceções nós nascemos da ignorância, o universo existe devido à ignorância. Maya projeta esse universo devido a essa ignorância primária chamada Maya, que depois ela é alimentada por todos os jivas, porque os jivas governados por essas vasanas, esse aqui é um círculo vicioso que vai ao infinito. Os jivas, através dessas vasanas, eles vão produzir ações ignorantes que vão reforçar o campo macrocósmico de vasanas fundadas na total ignorância espiritual de tudo isso aqui. Então, tudo isso é projetado, mantido por ignorância, entendeu? Maya é a ignorância no nível macrocósmico, e o Jiva que fornece a Ishvara Maya, as vasanas, através de suas ações, as ações fundadas, né, em sua ignorância espiritual. Acho que uma hora? Sim. Sim. Você não falou ainda, mas eu queria entender qual seria o papel dos sanskaras nesse círculo aí, nessa questão das vasanas, do complexo corpo-mente. O que seriam os sanskaras? Os sanskaras, eles são vasanas que, com o tempo, elas é um conjunto de vasanas que vão criando padrões mentais, emocionais, comportamentais, entendeu? Tendências de pensar, agir, sentir de determinadas maneiras. Então, esses são samskaras. A vasana, a gente se refere a vasana mais como uma predisposição, a tendência isolada, específica, mas elas vão se unindo, elas vão criando essas complexidades chamadas samskaras, né? Que são o caráter do indivíduo, né? O caráter do indivíduo é um outro modo de definir as samskaras, né? Eu sou produto das minhas vasanas que vem a definir o meu caráter, né? Então vamos pegar, correr, receber um break, como se diz? Tirar um intervalo. Vamos fazer um intervalo, né? Então, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.